Fala galera, meu nome é Kylen Sicas, bem-vindo ao canal Faculdades e hoje a gente vai para a quinta aula de Python, tá? Que é a aula de variáveis. Então, o que é uma variável? Para explicar o que é uma variável, imagine que no computador a gente tem várias caixinhas. A gente pode pegar, armazenar, né, guardar valores dentro dessas caixinhas, tá? E quando a gente quiser chamar esses valores, a gente pode chamá-la por um nome. Então, vamos pegar que eu pego o número 5, tá? Eu coloco numa caixinha aqui, eu chamo essa caixinha de x. Então, quando eu chamar o nome x, eu vou chamar esse valor 5. Então, chamando x, eu vou pegar o valor que está lá dentro, que no caso foi um 5. Tá? Então, vamos ver isso lá no Jupyter Notebook para ficar um pouco mais claro. Bom, pessoal, então aqui no Jupyter, vamos pegar o exemplo que eu dei e tentar entender isso. Então, eu quero guardar o valor 5, tá, dentro de uma caixinha e chamar essa caixinha de x. Então, para fazer isso, eu vou pegar e fazer assim, ó. Vou colocar x é igual a 5. Bem simples. O que eu estou fazendo? Eu estou atribuindo o valor 5, tá, para a variável x. E como eu falei, tá, nas últimas aulas, lembrando, ó, quando eu uso dois iguais, eu estou comparando, tá? Eu estou comparando uma coisa com a outra. Usando dois iguais, eu comparo uma coisa com a outra. Quando eu uso um igual, esse símbolo aqui é um símbolo de atribuição. Então, eu estou atribuindo o valor 5 à variável x. Então, quando eu chamar x, eu vou pegar esse valor 5, tá? Quando eu estiver chamando x, eu vou estar chamando o valor que está dentro de x, que no caso vai ser 5. Por quê? Porque eu estou atribuindo o valor 5 aqui à variável x. Então, eu vou executar isso daqui, Shift Enter, tá? Eu vou chamar agora x. Vocês vão ver, ó, aqui, ó, retornou aqui o 5. Por quê? Porque eu guardei o 5 aqui dentro da variável x. Beleza? Então, eu guardando o 5 dentro da variável x, quando eu chamo x, eu retorno o número 5. Beleza? E aí existem algumas regras para os nomes da variável. Eu vou falar isso logo no começo, tá? Depois eu vou deixar o material com tudo mais explicado, mais detalhado, tá aqui embaixo no link na descrição. E assim, o nome da variável, ela não pode começar com número. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero aqui, ó, 20x. Isso não pode, tá? Eu vou atribuir o valor 20, ó. Não vê que vai dar um erro, tá? Porque o nome da variável não pode começar com número. Outra coisa, não pode ter espaços. Então, eu não posso colocar x espaço 20 igual a 20. Isso vai dar um erro também, tá? Ó, erro de sintaxe aqui, tá? Beleza? Então, por quê? Porque não pode ter espaços aqui no nome da variável. Uma coisa que eu posso fazer é usar o underline, tá? Aí, quando eu chamar aqui, ó, x underline 20, vocês vão ver ó, que ele vai retornar aqui, ó, o 20, beleza? Se eu quiser usar número também, eu posso usar sem o underline. x20 igual a 40, tá? Eu posso chamar o x20 e depois, ó, retornou aqui o 40, beleza? Outra coisa que eu não posso usar nos nomes da variável são símbolos. Então, x percentual 20 igual a 50. Ó. Eu que ele dá um erro. Não posso usar símbolos, assim como eu não posso usar palavras reservadas. O que são as palavras reservadas? Existem muitas palavras reservadas aqui no Python. Geralmente, quando você digitar ela aqui no notebook, ó, ela vai ficar em verdinho ou de outra cor, tá? Que são palavras que o Python já usa. Por exemplo, true ou false, que a gente já viu, são tipos de dados booleanos, tá? Então, se eu digitar falso, vai ser um dado booleano. Outra coisa, ó, que nem vão ter algumas funções que a gente viu, por exemplo, o ABS, ó, você viu que ele já retorna aqui, ó, verdinho, tá? A gente viu também o round, por exemplo, ó, ele retorna verdinho. Tem algumas outras funções que a gente vai ver, ó, que é o for, o while, ele vai retornar verdinho. Essas palavras a gente não pode usar como um nome de uma variável, porque o Python já usa essa palavra para uma outra coisa, tá bom? Então, em geral, assim, a gente vai usar textos, tá? Então, que nem eu usei x, eu posso usar y, tá? Y igual a 10, por exemplo. E aí eu posso pegar e dar um print aqui, ó, no y, e vai estar aqui, ó, o 10, tá? O número que eu guardei aqui dentro do y, beleza? Então, a gente vai usar variáveis para armazenar algum valor. Que nem a gente viu os tipos de dados na última aula, eu posso guardar qualquer tipo de dado dentro de uma variável, beleza? E existe uma coisa que são os IDs, tá, dessas variáveis, algo que a gente não vai usar muito, mas só para você entender como o computador armazena, tá, esses números, beleza? Então, se eu pegar e colocar aqui, ó, ID, abrir o parênteses e digitar o X aqui dentro, você vai ver que ele vai retornar um número, tá? Eu já vou explicar o que é. Se eu pegar a mesma coisa e fazer com Y, você vê que ele retornou outro número. Isso daqui é mais ou menos o registro, tá, que ele guarda na memória. Então, o número X, tá, que o número X, ó, lembra, que é o número 5, ele guardou aqui nesse local da memória do computador. O número y, tá, que a variável y tem o número 10, né? Ele guardou nesse local do computador. Vamos supor que eu coloque aqui o y igual a 5. Lembra que o x era igual a 5, tá? E agora eu testo aqui, ó, o ID do y. Você vai ver que o ID do y é igual ao ID do x. Por quê?
Porque eles têm o mesmo número. Isso acaba não ocupando tanto espaço no computador. Como o y é igual a 5 e o x é igual a 5, o computador ele vai guardar esses variáveis ali no mesmo lugar, porque os dois são igual a 5, beleza? Isso é só para ter um conhecimento aí, como o computador organiza essas variáveis lá dentro, beleza? Então, até para você ter uma noção, como os IDs deles são iguais, se a gente comparar aqui, ó, y igual a x, você vai ver que ele vai retornar verdadeiro. Mesma coisa se eu fizer aqui, ó, y igual a 5, ele retornou verdadeiro, tá? Porque aqui os dois são 5, tá? Y também é igual a 5, então ele está retornando verdadeiro. Beleza? E outra coisa agora que a gente vai ver são declarações múltiplas, né? O que é declarações múltiplas? Vamos supor que eu queira declarar aí 3 valores, tá bom? Então eu quero x igual a 6, y igual a 8 e z igual a 10. Beleza? Quando eu executo isso, eu posso printar, então eu vou dar um print. Eu posso printar vários valores, é uma coisa que a gente não viu ainda, vamos ver agora. X, eu ponho uma vírgula, y, vírgula, z. Assim eu printo várias variáveis ao mesmo tempo, beleza? Então eu guardei, ó, x é igual a 6, y é igual a 8 e z é igual a 10. Quando eu printo as três, ó, sai aqui o resultado delas, 6, 8 e 10. Mas eu posso fazer isso de outra maneira. Qual é a outra maneira? Eu posso colocar aqui, ó, x, vírgula, y, vírgula, z é igual a 1,2,3, tá? Então, ó, deixa eu dar um espaço aqui. Vocês vão ver que eu estou colocando aqui, ó, como um vírgula e aqui com vírgula. Ele vai atribuir, ó, o x como 1, o y como 2, o z como 3. Ele vai atribuir na mesma ordem que eu estou atribuindo aqui. Então agora, se eu pegar e dar um print no x, no y e no z, você vai ver que ele vai retornar aqui, ó, 1, 2, 3. Então, em vez de eu escrever aqui 3 linhas, eu escrevo tudo na mesma linha, tá? Se você achar mais fácil, você pode fazer. Os dois jeitos são certos, tá? Vai dar questão de gosto, tá bom? Outra coisa que eu posso fazer é atribuir aí, o mesmo valor para duas variáveis. Igual eu fiz lá em cima, né? X igual a 5, y igual a 5. Eu posso fazer dessa maneira. X é igual a y, que é igual a 5. Tá? Assim, quando eu printar, ó, x e y, você vê que os dois eles são igual a 5 agora. Por quê? Porque eu estou colocando aqui igual a 5. Se eu colocar igual a 10, vamos ver, ó, que eu coloquei 10. Ó, tá? Então eu posso atribuir, quando eu for atribuir um valor para várias variáveis, eu posso fazer desse jeito também, que eu faço tudo em uma linha, economiza espaço. E que nem eu falei, eu posso guardar qualquer valor, tá? Qualquer dado aqui numa variável. Então eu posso criar uma variável, meu nome, e colocar aqui Caio. Quando eu chamar essa variável meu nome, vocês vão ver, ó, que tem o Caio aqui dentro guardado dessa variável. Então eu posso guardar um tipo de texto aqui dentro também, não precisa ser só número, beleza? Outra coisa interessante também é a gente vai ver alguns operadores que é o mais igual e o menos igual, beleza? Então, por exemplo, se eu pegar e fazer aqui, ó, x mais igual a 1, e depois eu printar aqui, né, o x, vocês vão ver, ó, que o x virou 11, o x aqui era 10, como aqui eu estou somando 1. Então, quando eu estou fazendo isso daqui, ó, x mais igual a 1, a mesma coisa que eu fizer, x é igual a x mais 1. Beleza? Isso daqui, essas duas operações aqui, elas são as mesmas coisas, tá? Isso daqui é um jeito mais simples, mais fácil de escrever o código, beleza? Então, se eu quiser somar 1, é só colocar mais igual a 1. Então, ele vai pegar 1 e vai adicionar a variável x. Eu posso fazer desse jeito também, x é igual a x mais 1, beleza? Vai dar a mesma coisa, tudo bem? E até um jeito aqui, ó, uma outra coisa também que eu vou ensinar para vocês é comentário, tá? Quando eu coloco o hashtag, vocês vão ver que ele fica aqui um azulzinho mais claro. Por quê? Isso significa que isso daqui está comentado, tá? Então, quando eu rodar isso daqui, não vai acontecer nada, ó. Que nem se eu pegar esse comentário e colocar na linha de baixo aqui, ó, e rodar, vocês vão ver que não acontece nada, ó. Comentário. Opa. Comentário, tá? Não executa esse código, tá bom? Então, rodei, ó, vocês veem que não acontece nada, beleza? E o mesmo eu posso fazer tá com menos. Então, se eu pegar aqui o y, tá? Eu posso fazer desse jeito, ó, y é igual a y menos 1. Quando eu rodo, ó, eu chego que o y é igual a 9 aqui no caso, tá? Só que eu posso fazer também, tá? Eu vou comentar aqui, ó. Eu vou fazer de outro jeito, y menos igual a 1. Você vê que hoje o y é 9. Quando eu fizer isso daqui, o y vai ficar igual a 8, tá bom? Olha lá. Se eu rodar mais uma vez, igual a 7. Rodar mais uma vez, igual a 6. E ele vai diminuindo, tá? Então essas duas operações são a mesma coisa. E claro que eu posso fazer com outros valores, né? Que nem o que eu estou fazendo com 1, mas eu posso fazer, ó, y menos igual a 5. Significa que eu vou pegar o y e diminuir em 5. Então, ó, de 6 ele foi para 1.
beleza? Posso fazer qualquer valor essa operação. Mesma coisa com essa operação aqui, tá? O mais igual. Também posso fazer com qualquer valor, beleza? Uma outra operação que a gente tem aqui também seria o vezes. Então, se eu pegar x, ó, vamos ver quanto que é o x agora. X é 11, beleza? Se eu pegar x vezes igual a 2, tá? E eu falei, a mesma coisa que eu estiver pegando, eu vou colocar em comentário aqui, ó, x é igual a x vezes 2, tá? X vezes 2 dá quanto? É 11 vezes 2, dá 22. Então, vamos testar aqui, ó, se essa operação aqui, ela dá certo. Então, o resultado tem que ser, ó, 22, beleza? Então, essa é outra operação que eu posso fazer também, ó, de uma forma simplificada. Então, agora a gente vai verificar os tipos de dados das variáveis, né? A gente lembra, na última aula a gente verificou tipos de dados, agora a gente vai fazer isso com variáveis. Então, por exemplo, eu vou pegar o type, abrir o parênteses, e vou colocar aqui a variável que a gente criou lá, meu nome, tá? Que lembra, ó, meu nome tá aqui, ó, é o Caio, beleza? Que tá entre aspas. Então, quando eu faço esse teste, vai retornar uma string, tá? O que a gente já tinha visto, né? Quando está entre aspas, aquele é uma string, beleza? O que eu posso fazer também aqui, ó, é usar uma função. Vou apresentar algumas funções agora que a gente pode usar. Que no caso aqui, ó, eu pegando o x, por exemplo, eu vou usar o isNumeric. Tá? Não preciso colocar nada entre parênteses. Quando eu executo, vocês vão ver que ele dá um erro. Por quê? Porque o isNumeric, ele testa se a variável ela é numérica. Só que ela só funciona com o tipo string, ela não vai funcionar com int, ó, tanto que ele deu um erro aqui de atributo. Tá? Porque o int não tem o atributo isNumeric. Mas se eu testar com uma variável de texto, por exemplo, o meu nome, se eu testar aqui, ó, isNumeric, e rodar, então ver que ele retornou falso, mas não deu erro já, tá? Por quê? Porque o meu nome, tá, é uma variável de texto que não é numérica, né? Ela tem letras do alfabeto, beleza? Então, ó, por exemplo, se eu criar aqui, ó, número igual a 5, tá? E agora testar número.isNumeric, ele vai retornar verdadeiro, tá? Então o isNumeric, ele vai ver se dentro da string que a gente está avaliando, como eu falei, tem que ser sempre uma string, tá? Essa variável tem que ser uma string, não pode ser outro tipo de dado. Se for uma string, ela vai verificar se só tem números, tá? Então se ele só conter números, ele vai retornar verdadeiro. Se ele conter símbolos ou letras do alfabeto, ele vai retornar falso. Outro teste que a gente pode fazer, por exemplo, ó, vou testar nome e número. Criei uma variável aqui, nome e número, cai 1, 2, 3, beleza? Eu vou testar nome e número isNumeric, tá? Ele tem número, só que ele também tem letra, tá? Então, ó, quando eu rodo, ele retorna falso. Por quê? Porque ele tem letra no meio. Para retornar verdadeiro, ele tem que ter apenas número lá dentro, beleza? Uma outra função que a gente vai ver agora, nome, número, é o isAlpha, tá? O isAlpha, ele retornou falso. Por quê? O isAlpha, ele vai retornar verdadeiro quando a string que a gente estiver olhando tiver apenas letras do alfabeto. Então, ela não pode conter números nem símbolos, tá? Então, que nem nesse caso, ela contém número. Então, ele retornou falso. Se eu pegar lá o meu nome, tá? Lembrando que o meu nome, ó, o Caio aqui, ó, só tem letras do alfabeto, tá? Então, se eu pegar o meu nome e fazer esse teste, isAlpha, vocês vão ver, ó, que ele retornou verdadeiro agora. Por quê? Porque só tem letras do alfabeto. Então, o isAlpha, ele vai retornar verdadeiro se só tiver letras do alfabeto. isNumeric vai retornar verdadeiro se só tiver números, beleza? E uma outra função seria essa daqui, ó, meu nome.isAlnum. Ele vai retornar verdadeiro se ele tiver letras do alfabeto e números, mas não se ele tiver símbolos. Então, se eu testar com o meu nome, ele retorna verdadeiro. Se eu testar com o nome e número, opa, eu não coloquei a função aqui, né? Então, isAlnum, ele vai retornar, ó, verdadeiro. Se eu pegar esse número que é o que eu criei, tá? Ponto isAlnum, ele vai retornar, ó, verdadeiro, tá? Agora, se eu criar aqui, ó, símbolo, tá? E criar uma variável aqui com símbolo, beleza? Deixa eu dar um espaço aqui para ficar bonitinho. E testar isso, tá? Você vê que ele retornou agora falso, beleza? Então, sempre que tiver um símbolo, por exemplo, ó, vou criar aqui, ó, nome, símbolo, tá? Então, vou retornar aqui o Caio com o símbolo aqui dentro. Eu vou fazer o teste. Símbolo.isAlnum. Retornou falso. Por quê? Porque ele tem um símbolo. Então, o isAlnum, ele vai retornar verdadeiro se ele tiver letras e números, tá? Se ele tiver símbolos, ele vai retornar falso, beleza? Esse daqui é um bom teste, tá? Essas 3 funções aqui são testes para você verificar
Se no meu texto eu tenho só números, se eu tenho só letras, ou se eu tenho letras e números, não tenho símbolos, tá? Esses são testes para você aí realmente tentar verificar o que você tem dentro daquele texto. E agora, por último, a gente vai começar aí a brincar com concatenação e formatação de strings, tá? Então a gente vai usar a função print aí para mostrar algumas coisas que a gente pode fazer. Então vamos começar aqui, ó, usando print, tá? Eu posso só fazer, ó, meu nome é. Aqui fora, tá, eu vou dar um espaço aqui, deixa sem espaço primeiro para mostrar para vocês, ó, eu vou dar um mais, e vou pegar aquela variável, meu nome. Então aqui vai sair, ó, meu nome é Caio. É que eu falei, ó, faltou espaço aqui, tá? Então eu tenho que dar um espaço aqui, eu vou, meu nome é Caio, beleza? Então esse é um jeito de você imprimir o nome usando uma variável aqui no meio, beleza? A gente vai ver agora outras maneiras de fazer isso. Então vamos ver outro jeito aqui de fazer, usando sobrenome, por exemplo. Sobrenome igual Allen Sicas, beleza? Então deixa eu até copiar isso daqui. E agora eu vou fazer com o nome completo. Então meu nome é mais meu nome, que é Caio, mais sobrenome, que é Allen Sicas. Quando eu der um Enter, ó, ficou Caio Allen Sicas. É lógico que faltou um espaço, então aqui no meio, por exemplo, eu teria que ter, ó, mais, abre aspas, né, e coloca um espaço aqui, beleza? E aí vai ficar, meu nome é Caio Allen Sicas. Esse é um jeito de você usar variáveis aí e colocar no meio de textos, tá? A gente vai ver agora maneiras mais simples de fazer isso. Então, uma maneira, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, idade igual a 26. Vamos colocar aqui, ó, print, tá? Meu nome é, eu vou abrir chaves, tá? Depois eu vou explicar por quê. E minha idade é, e vou abrir chaves também, tá? E aqui, ó, fora das aspas, eu vou pegar e colocar aqui, ó, ponto, format, tá? Eu vou abrir e vou colocar as variáveis que eu vou usar. Então, a primeira variável vai ser para essas chaves aqui, tá? Então, as chaves eu vou colocar onde eu quero colocar variáveis. E aqui eu vou colocar quais essas variáveis que eu quero colocar, beleza? Então, ela vai substituir as chaves. Então, eu vou pegar e colocar aqui, ó, meu nome. E a outra variável vai ser idade. Então, que nem essa cara aqui, essa variável, ela vai substituir essas chaves. Essa variável vai substituir essas chaves. Vamos rodar aqui o print. Você viu o que retornou aqui, ó. Meu nome é Caio e minha idade é 26. Beleza? Então, ó, esse é um jeito de fazer, que é o ponto format. A gente vai ver agora outro jeito. O outro jeito seria esse daqui, ó. Print, meu nome é, eu coloco aqui, ó, percentual S. E depois das aspas aqui, eu vou colocar o percentual e vou colocar a variável. Abro parênteses, né? E coloco a variável aqui dentro, meu nome. Vocês vão ver o que retornou aqui, ó. Meu nome é Caio. Ele está fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui praticamente, tá? Então aqui o percentual eu coloco as variáveis. Então eu peguei meu nome e ele vai substituir esse cara aqui, tá bom? Esses dois jeitos são jeitos mais antigos, tá? Ainda esse ponto format ainda é um pouco utilizado, esse daqui é menos utilizado, tá? Que tem um jeito mais fácil, mais simples agora no Python 3, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então eu pegando a print, eu vou colocar o F, tá? O F justamente de format, tá? Eu vou abrir as aspas, beleza? E aqui dentro eu vou digitar meu nome é, eu abro as chaves e eu já coloco a variável aqui. Então eu vou pegar e colocar o meu nome, tá? Meu nome é, a variável meu nome tá como Caio, então eu vou retornar aqui, meu nome é Caio e minha idade é idade. Quando eu rodo, tá aqui, ó, meu nome é Caio e minha idade é 26. Então vocês podem ver que esse é um jeito bem mais simples, tá? Ele fica menos código, né? Eu só coloco o F na frente e aqui eu não paro de escrever, eu não preciso colocar alguma coisa depois no fim, tá? Aqui no meio mesmo eu já vou colocando aqui a variável, tá? Então se eu tiver várias variáveis, aqui depois eu teria que ficar olhando, qual variável que eu vou colocar aqui? Não. Eu vou escrevendo o texto e já vou escrevendo a variável aqui no meio, tá? Então esse é o jeito mais fácil, é o jeito que a gente vai utilizar praticamente sempre aqui no curso, beleza? Então é o jeito que eu recomendo vocês aí aprenderem, tá? Agora a gente vai ver aí como digitar aspas, que nem eu falei, eu sempre uso aspas simples, mas você pode usar tanto aspas simples quanto aspas duplas. Mas se eu quiser, no meio do meu texto, digitar aspas simples ou aspas duplas, bom, vamos ver. Então eu posso, se eu quiser digitar aspas dupla, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, consigo digitar aspas duplas, ó. Tá vendo? Saiu as aspas aqui dupla, tá no meu texto, né? Se eu colocar duas aspas, vai sair aqui as duas aspas, beleza? Eu posso fazer o mesmo, deixa eu digitar aqui, ó, print. Só que aí, em vez de abrir, ó, aspas simples aqui fora, eu tenho que abrir ele com aspas duplas. Então, consigo digitar aspas simples, beleza?
Por que isso? Porque ó, se eu pegar e digitar, vou abrir com aspas simples, consigo digitar, e aqui eu vou colocar aspas simples, ó. Até ele repete aqui, ó. Tá a mesma coisa, só que em vez de aspas duplas, tá as aspas simples, tá? Se eu rodar isso daqui, ó, você viu que não saiu as aspas simples, tá? Essas aspas simples aqui não saíram. Por quê? Justamente por causa disso, tá? Porque para você digitar as aspas simples no texto, usa aspas duplas aqui fora, tá? Então, se eu quiser, geralmente quando você coloca uma frase famosa, uma citação, alguma coisa do tipo, você coloca entre aspas. Então, eu abriria minha string com as aspas simples, aí eu abriria aqui as aspas duplas e colocaria aqui ó, a frase famosa. Executaria e você vê que saiu aqui ó, a frase famosa entre aspas, beleza? Então, você aprender aí a como usar as aspas dentro do seu texto, beleza? Só você intercalar, né? Então, se você quer escrever aqui um texto que tem aspas duplas, usa as strings com aspas simples. Ou então, se você quiser o contrário, né, usa o contrário, beleza? E agora a gente vai ver um pouco sobre formatação. Então, se eu pegar e fazer aqui, ó, print, meu nome é meu nome, beleza? Ele vai retornar lá, meu nome é Caio, beleza? Agora eu posso formatar isso. Então, se eu pegar e colocar aqui, ó, 2 pontos, eu posso colocar aqui uma formatação que eu queira. Então, eu vou colocar maior que 30. Vamos ver o que acontece. Isso daqui é para dar um espaçamento. Então, eu estou espaçando, tá? 30 espaços aqui. Então, aqui eu tenho 30 espaços, beleza? Então, quando eu faço isso, maior que 30. Que nem se eu colocar aqui 10 espaços, ele vai ver que ele vai colocar aqui 10 espaços no meio, beleza? Então, maior que 30 seria aqui 30 espaços. Esse é um jeito para organizar. Lógico que aqui fica feio, né? Mas às vezes você quer organizar, fazer várias frases com o mesmo espaçamento para ficar bonitinho e tudo mais, você pode usar esse tipo de formatação. A gente vai trabalhar aí durante o curso mais formatações, principalmente quando você quer fazer alguma tabelinha, alguma coisa do tipo, alguma coisa mais bonitinha, você pode usar essas formatações, beleza? Outra coisa que pode ser feito é multiplicar. Então, ó, se eu pegar esse tracinho, vamos supor que eu quero fazer vários tracinhos, tá? Eu posso fazer, ó, vezes 30. E olha o que acontece, saiu vários tracinhos. Aqui eu posso pegar e fazer aqui, ó, meu nome. Vamos supor que eu quero até excluir aqui, vou copiar isso daqui, ó, aqui para baixo. Ó, aí eu posso escrever aqui, ó, meu nome é Caio, né, coloco mais esses tracinhos. Se eu quiser separar o meu texto, alguma coisa do tipo, eu posso fazer isso, tá? E aí eu não preciso escrever aqui vários tracinhos, tá? Eu escrevo um e multiplico aqui. Caramba, aqui, ó. Então, eu coloco 1 e multiplico. Se eu multiplicar aqui, ó, por 100, vocês vão ver que ele vai retornar aqui 100 tracinhos, beleza? E uma outra coisa a gente vai ver agora, que é o Ctrl/N, beleza? A gente vai trabalhar com ele. O print, por padrão, ele já tem aqui o Ctrl/N no final. Então, quando eu dou esse print, no final dele, ele já tem um Ctrl/N. O que é o Ctrl/N? O Ctrl/N é passar para a linha de baixo, tá? É uma quebra de linha. Tá? Então ele vai passar para a linha de baixo. Então aqui desse print ele passa para a linha de baixo, o próximo print já começa aqui embaixo. Ele não começa do lado, ele começa aqui embaixo. Tá? Eu posso fazer isso aqui, ó. Então eu dou um print, beleza? Aqui o F, eu vou colocar aqui, ó. Meu nome é meu nome. Beleza? Você viu que ele retornou tudo aqui. Se eu pegar aqui, ó, e colocar, eu nem preciso dar espaço, tá? O Python já entende. Ctrl/N, tá? Ó, você vê que ele já pulou para a linha de baixo. Então, meu pulou para a linha de baixo e ele continua aqui, ó, espaço, nome é Caio. Tá? Se eu colocar aqui antes do E, Ctrl/N, tá? Ele já pulou para a linha de baixo. Tá? Ctrl/N, ó, lembrar que essa é a barra invertida, beleza? Essa não é a barra normal. A barra normal seria essa daqui, tá? Essa daqui é a barra invertida. Toma cuidado com isso. Então, Ctrl/N serve para isso, tá bom? Você vê que ele ignora aqui, ó, ele usa o Ctrl/N e depois ele continua. Caio. Tá bom? Usando aqui a variável, beleza? E uma das coisas que a gente pode fazer, por exemplo, eu vou copiar isso daqui, é mudar o final. Então, se eu pegar, ó, que nem eu falei, o end padrão dele, tá? O end, o que seria? O end seria o final, tá? Então, como ele finaliza esse print? O end padrão dele, ó, eu vou até repetir aqui, é o Ctrl/N, beleza? Então, fazendo isso não muda nada. Só que eu posso mudar. Não quero que seja o Ctrl/N, quero que seja um espaço. Eu venho, ó, você vê que agora, ó, quando ele finalizou, ele deu um espaço, e aí ele passou para o próximo print, tá? Esse próximo print, você vê que eu não mudei o end. Então, o que ele fez? Ele usou o Ctrl/N e passou para a linha de baixo. Então, eu posso copiar aqui o end, por exemplo. Eu quero outro finalização. Aqui eu quero finalizar com vários
símbolos percentuais. Você vai ver que ele vai finalizar com os símbolos percentuais e vai passar aqui para o próximo print. Beleza? Então esse também é uma outra maneira de você, quiser pintar aí várias linhas ou alguma coisa do tipo, você pode utilizar, ver se ele, não quero pular de linha, né? Então você pode mudar o end do print aqui, tá bom? Por padrão, o end do print é o Ctrl/N. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido aí sobre variáveis, como manipular variáveis, formatar, né, as variáveis aí utilizando print e tudo mais e tal. Baixa os exercícios no link na descrição e faz. Na próxima aula eu vou corrigir esses exercícios. Então, se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e valeu!